Vamos para o momento de estudo da Palavra de Deus. Iniciamos no domingo passado o capítulo 12 de Lucas. Vimos os 3 primeiros versículos e agora vamos estudar do versículo 4 ao versículo 7. Lucas 12, do 4 ao 7. Diz a palavra de Deus: Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais. Bem mais valeis do que muitos pardais. Amém. Oremos. Senhor, a tua palavra foi lida e, Senhor, nesse momento te rogamos o teu favor, Senhor, e a direção do teu Espírito, a unção do Espírito, ó Deus, para falarmos da tua parte, para trazermos, ó Deus, a instrução que todos nós necessitamos. Senhor, alcança-nos com teu favor, dando-nos entendimento, concedendo-nos, ó Deus, a orientação, a clareza por meio do teu Espírito, aplicando, Senhor, essas verdades no coração de cada um, ó Deus, que está aqui presente, daqueles que vão ouvir essa mensagem, esse estudo, essa instrução, ó Deus, que vem diretamente de Cristo Jesus. Cremos, ó Deus, que foi isso, exatamente isso que Cristo disse naquela ocasião, naquela época. E cremos também, ó Deus, que é Ele que está falando nesse momento. Porque quando abrimos a Tua palavra, ó Deus, Tu falas conosco. É o verbo, Senhor, que está assim sendo apresentado, sendo dito, sendo transmitido. Por isso, ó Senhor, nós assim te pedimos. É o teu favor sobre todos nós, ó Deus. No nome de Jesus. Amém. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. O título do estudo de hoje é exatamente esse. É uma pergunta, Vitinho. A quem devemos temer? Agora a gente tem 2 Vitor aqui na plateia aí, tá certo? Nós temos a plateia, estou falando assim, brincando com os irmãos, né? A congregação. Nós temos José Vitor e Vitor Emanuel. Aí quando eu disse Vitinho, aí Vitor Emanuel levantou os olhos assim, disse, mas é o pequenininho, viu, irmão Vitor? Quer dizer, pequenininho era, né, Vitinho? Mas porque você sabe que o tempo passa, mas a gente considera. Então a pergunta é essa: Vitinho, a quem devemos temer? A quem Jesus está se referindo aqui? Quem você acha que nós devemos temer? A Deus. É Deus. Está corretíssimo. Nós vamos ver isso daqui. Agora, essa palavra temer, quando a gente ouve essa palavra temer, a gente associa logo a quê? Hein, Abraão? Quando a gente diz temer, é medo? Ficar com medo, né? É isso? Não é não? Quando você ouve a palavra temer, você não associa logo a medo, não? Né? Quando você fala temer, né, irmã Aline? Você logo associa a medo. Só que eu quero que os irmãos entendam que não é esse o sentido aqui do texto. E a palavra temer não tem só um sentido.
Não tem só um sentido, não só no ter medo, o de ficar amedrontado, ter medo no sentido de ficar assustado, né? Com alguma coisa, não. No que se refere a Deus, quando se fala temer a Deus, o sentido é outro. E é bem diferente. O sentido é ter reverência. Temer é ter consideração, ter honra, ter respeito. Temer a Deus é ter a Deus como autoridade superior sobre tudo e sobre todos. Então, quando você lê essa palavra, quando você ouvir essa palavra agora, quando se referir a Deus, você vai associar esse sentido. Ouviu, Ruth? Você não vai mais, quando ouvir temer, você não vai entender que a palavra de Deus, Jesus Cristo, está ensinando a gente a ficar amedrontado a respeito de Deus. Apesar do grande poder, nós vamos mostrar aqui, do grande poder, do poder absoluto que Deus tem. Mas não é esse o sentido. Tá? Então, quando se fala em temor a Deus, isso está diretamente relacionado a um grande respeito, a uma reverência. Por isso, a quem devemos temer? Ou seja, a quem devemos ter toda a consideração? A quem devemos dar toda a honra? A quem devemos dar todo o respeito? A quem nós devemos dar toda a atenção quando ele falar? A quem nós devemos considerar atentamente as suas instruções? A Deus. A Deus. Agora é interessante de que Cristo, antes de nos dizer a quem nós devemos temer, ele já se antecipa. Agora, Vitor Emanuel, veja o versículo 14. Cristo já se antecipa e nos diz a quem não devemos temer. Leia aí, por favor. Veja aí, Lucas 12, o versículo 4. Os amigos meus, não temais, depois não faz nada. Veja, antes de dizer a quem nós devemos temer, Cristo fala a quem nós não devemos temer. Sabe por que isso, Simone? Porque Cristo conhece bem o coração da gente. A gente tem a tendência de temer, de ter mais consideração, de ter mais respeito a outros do que a Deus. Não é interessante? Veja aí se não é. Agora, se nós devemos temer a Deus, ter um respeito a Deus, ter maior consideração a Deus, a quem nós não devemos temer? Pode responder agora. A pergunta Vitinho foi: a quem nós devemos temer? E a pergunta Vitor Emanuel é: a quem nós não devemos temer? É quem? Ao homem, né? O que é que o homem pode fazer no máximo? No máximo que ele pode fazer com você é o quê? Lhe matar. O máximo que ele pode fazer é isso. É nada. Olha, irmãos, eu quero que vocês entendam aqui, olha. Veja como Jesus Cristo, presta atenção como Cristo está, irmãos, quebrando os conceitos, quebrando os modelos, quebrando os paradigmas. O ensino de Jesus Cristo, ele choca, ele tem que chocar a gente como chocava naquela época. E o que Cristo está dizendo aqui, irmãos, é normalmente o contrário à concepção humana. Qual é o maior medo que o homem tem na vida? Morrer. Aí Cristo está dizendo assim: não tenha medo da morte. É o que Cristo está dizendo. Não, pastor. Cristo diz assim: não tema quem pode lhe matar. Eu digo, mas que ele está dizendo exatamente isso. Não tema nem quem pode matar, nem tema a morte. Por que você tem medo da morte? O cara disse: oxi, que pergunta é essa? Quem não tem medo da morte? O cristão. O cristão não tem medo da morte. Ou pelo menos não devia ter. Nem tem medo da morte, nem deve ter medo de quem pode lhe causar morte. Aí eu lhe digo, nem o homem,
nem qualquer outra criatura. Por quê? Porque Paulo diz que eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisa do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então por que você tem medo? Antes de dizer essas coisas, lá em Romanos 8, ele diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Está entendendo? Então, irmãos, Cristo está aqui trazendo ensinamentos que são contrários ao que as pessoas colocam. As pessoas hoje têm muito medo de morrer. Você lembra, irmão, a gente encontrou um profissional, uma pessoa que a gente tem muito respeito, alguns dias atrás, e a gente perguntou, né, como a gente sempre faz, com desejo de saber como é que a pessoa está, e ele disse, nesse momento a coisa mais importante é você ter saúde. Lembra disso? Não, filho. Coisa mais importante é você ter Cristo. É você ter teu Deus como Pai. Por que é que ele diz isso? Porque ele tem medo da morte. Porque estamos no meio de uma pandemia, então o mais importante é a gente estar com saúde. Porque senão a morte não vai chegar. Possivelmente não por ela, né? Pelo vírus e etc. Não. Claramente ele está com medo da morte. Então Cristo, com esses ensinamentos, irmãos, naquela época ele deixava o povo tudo de olho arregalado. Sushi? O que é que esse homem está ensinando, hein, irmão? Todo mundo tem medo da morte. Esse homem vem dizer que não é para a gente ter medo da morte? Não é para a gente ter medo dos homens que matam? Então a gente vai ter medo de quê? Aí ele vai mostrar para a gente a quem nós devemos temer e não ter medo. Então o ensinamento aqui, irmãos, é espiritual. O ensinamento é muito mais profundo. Então hoje em dia está aí o povo tudo apavorado em virtude da letalidade do coronavírus. E ele mata mesmo, viu? Nós não estamos dizendo que não mata, não. Preste atenção. Ele é de um jeito que chega em pessoas idosas, entra e sai e a pessoa não sente nada. Pega um jovem, mata. Pessoa que não tem nenhuma outra doença, não tem diabetes, hipertensão, problema cardíaco, não tem problema respiratório. E aí eu dou testemunho a vocês, né? Atingi uma cunhada nossa que tem sérios problemas respiratórios, asma, vive na bombinha, alérgica. Irmão, não afetou 1 milímetro da respiração dela, coronavírus. Irmãos, em qualquer um ia dizer, vai morrer. Na verdade, ela até confessou e disse, olha, eu tenho certeza que se eu pegar, eu vou morrer. Porque eu já não respiro direito, normal, imagine com um vírus desse, que ataca logo o quê? A respiração. Tá aí, irmãos. Tá aí. Então, ele realmente mata. Tá? Irmãos, Cristo possivelmente, muito provavelmente, fez essa pergunta. E aí, de novo, eu quero trazer o contexto, tá? A gente sempre fala disso, irmãos. Olha, Cristo está falando dentro de um contexto. A gente está trazendo os estudos dentro de um contexto. Então, esses ensinamentos devem estar em harmonia com o contexto. Senão, a gente vai estar aplicando de forma errada, interpretando de forma errada a Escritura. O contexto aqui, irmãos, era que Cristo, há pouco tempo, lembre-se, irmã Aline, lembre, todinho aqui é em função daquela situação em que Cristo estava ensinando, estava na casa de um fariseu que foi convidado para fazer uma refeição, fez a refeição na casa do fariseu, lá pronunciou palavras duras contra o fariseu. Os escribas ouviram e disseram, Jesus, assim tu também atinges a nós. E ele foi e pronunciou 3 ais contra os escribas, 3 contra os fariseus, 3 contra os escribas.
Depois Jesus sai da casa dele e tem o quê? Uma multidão para falar com Jesus. Pessoas se atropelando um por cima do outro. Esse é o contexto aqui. Então, quando sai da casa, Jesus estava se dirigindo a falar para os fariseus, estava se dirigindo a falar para os escribas, que ele aproveitou a oportunidade, lhes deu a oportunidade de ouvir a verdade, eles não quiseram ouvir a verdade. Aí o que é que Jesus Cristo aproveitou e se virou para os seus discípulos e disse: olha, eu vou trazer algumas lições aqui para. Eu falei diretamente para eles, agora a gente está todo mundo aqui fora, eu vou trazer umas instruções para vocês. Aí o capítulo 12 começa nesse contexto. Então ele está ensinando. Nos 3 primeiros versículos do capítulo 12, ele ensinou o quê? Quem pode me dizer? Nos 3 primeiros versículos do capítulo 12, ele ensinou o quê para a gente? Vamos lá, vamos lembrar dos nossos estudos? Não, o que foi? Os 3 primeiros versículos do capítulo 12. Qual foi a lição, João, que a gente aprendeu? Temer a Deus. Temer ao homem. Não, Vitor. Esse é do versículo 4 ao versículo 7, mas do versículo 1 ao versículo 3 de Lucas 12. O fermento dos fariseus. Ele só, cuidado com o fermento dos fariseus. Não foi? Foi isso que a gente estudou? Muito bem. Agora, é uma sequência. Ele está aproveitando, porque ele não tinha falado para os fariseus? Entendeu, Vitor? Ele tinha falado para os fariseus. Aí ele disse: olha, cuidado com vocês. Cuidado vocês com o fermento dos fariseus, porque nosso coração é muito propício a cair no mesmo pecado dos fariseus. Então vocês se acautelem. Tá? Agora ele vai trazer esse ensino sobre a quem nós devemos temer. Por quê? Isso tem tudo a ver, irmãos, com o que ele falou aos escribas e fariseus. Tem tudo a ver. Por que tem tudo a ver? Porque veja o que aconteceu com Jesus. Eu vou lembrar novamente. Um pouco antes dele se direcionar aos seus discípulos da multidão. Olha o que aconteceu. Versículos 53 e 54 do capítulo 11. O que é que diz, Simone? Versículos 53 e 54, capítulo 11. Procurando respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar as suas próprias para a prisão. O que é que os escribas e fariseus queriam, João? Pegar para quê? Para matar. Olha, aqui quando diz, próprios motivos para o acusar, essa acusação não era uma acusação verbal, irmãos, eles já faziam a ele, né? Você está expulsando demônio por Beelzebul. A acusação já tinha. Olha, ele é um herege, ele merece a morte. Isso aí ele já falava. Agora, o povo não escutava. Diga, Ramon. E essa mesma estratégia que os fariseus usam pode ter em muitas situações. Nos dias de hoje. As pessoas começam a ter conhecimento de outras linhas de pensamento. E o que é que eles fazem? Eles enchem você de perguntas, mesmo perguntas que não tenham sentido ou que não sejam verdadeiras, mas ele faz tantas perguntas para você, coloca tantas coisas no pensamento para tentar lhe confundir. E você, pelo cansaço, você acaba errando na sua forma de falar. Você fala alguma coisa errada que você não falaria, mas pelo cansaço você não consegue raciocinar. É como os animais quando vão matar um animal mais forte. Ele vai atacar um leão, as hienas elas cansam ele até o ponto que ele não tem a força e ataca e mata. Ele ataca e mata. Irmãos, olha, Ramon está falando isso, eu me lembrei de uma situação que eu passei há muitos anos atrás. No passado foi desse jeito. Numa plenária
que era para decidir coletivamente algumas coisas, o pessoal fazia exatamente isso. Quem estava coordenando as discussões levava, empurrava a discussão até você cansar, levava isso noite adentro, começava de tarde, levava noite adentro, para você se cansar e o pessoal aprovar. É tudo maligno, isso é tudo maligno. Maligno, coisa maligna. Então, eles queriam matar Jesus. O que é que Jesus diz aos seus discípulos? Não temam. Entendeu, irmão? Agora, porque Jesus Cristo disse, não tem mais o que pode matar o corpo, porque ele estava sendo ameaçado, irmãos. E os discípulos estavam vendo Jesus sendo acuado dos escribas e fariseus. Quem eram os escribas e fariseus? Eram os religiosos da época. Eram as pessoas que tinham moral religiosa e tinham relação com a autoridade civil. Novamente eu lembro, quem foi que acusou Jesus e o levou a crucificar? Quem foi que acusou Jesus? Foram os ímpios? Foram os romanos? Hein? Quem foi, Vitor Emanuel? Os sacerdotes, os religiosos, irmãos. O Pilato disse, meu amigo, eu não acho, eu investigo e não acho um motivo. Nos dias de hoje é a mesma coisa, irmãos. Contra os verdadeiros cristãos é a mesma coisa. Isso vem de onde? Vem dentro dos religiosos. Então Jesus disse, meus irmãos, olha, vocês estão vendo isso aqui? É como que Jesus tivesse isso aí? Olha, se acautele aí do fermento dos escribas e fariseus e não temam eles. Não tema ninguém. Aí podia vir na cabeça deles, mas Jesus, esse povo é perigoso. Eles estão assim com as autoridades. Se ele denunciar a gente morre. Eles, e o que é que tem? Ué? Jesus, o que é que tem? Ele só vai matar seu corpo. Entende? Abraão, Jesus está dizendo, a coisa mais importante não é a tua vida. São muitos ensinos que ele está dizendo. A coisa mais importante é a tua alma. Eles podem afetar a tua alma. Eles podem definir o destino da tua alma. Aí os discípulos, né? E vão, não, então pronto. Então, eu vou lhe mostrar quem você tem que temer. É essa a resposta aqui, irmãos. Veja. A quem nós devemos temer? Versículo 5. Vê aí, Abraão. Quem é que tem o poder de, além de matar, colocar a pessoa no inferno? Tem certeza? Deus vai botar uma pessoa no inferno? Olhe direitinho que vocês vão responder. Jesus Cristo está dizendo, temam aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. A esse deveis temer. Quem é essa pessoa? Quem é esse ser? Quem é essa criatura? Deus? Ele lança a pessoa no inferno? Lança. Um ensino desse em outras igrejas, hein? Já tinha mandado o pastor descer do púlpito. Só, pastor, aqui não. Deus não quer isso. Deus é amor. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Como é que ele vai matar e mandar o cabo para o inferno se ele não tem prazer nisso? O senhor está pregando uma heresia. Não, é Jesus Cristo que está dizendo. É porque nós temos que responder essa pergunta. Quem é esse ser que tem o poder de depois matar, lançar no inferno? Quem é esse ser? É Satanás? Não. Você só pode responder Deus. E ele lança? Lança. Essa é a grande questão.
Ele lança. Esse aqui não é o foco do nosso estudo. De ver se vai lançar porque lança ou não lança. Mas ele lança. Porque ele é que tem o poder de livrar do inferno ou não. O poder está tão somente nas mãos de Deus. Não está nas mãos mais de ninguém. Aí você pode até, alguns podem argumentar, ele tem o poder, mas ele não lança. Não lança? Tem que lançar. Não é ele lança, ele tem que lançar. Ele tem que lançar, muito bem. Mas quem é aquele que disse assim? Naquele dia muitos vão dizer, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não fizemos muito milagre. Ele disse, nunca vos conheci, apartai-vos. Quem está apartando? Deus. Então, irmãos, Cristo disse, não temam os homens. Não temam aqueles que só matam o corpo. Temam a Deus. Tenham reverência a Deus. Lembre-se disso, né? Não é se amedrontar de Deus, viu, Vitinho? Não é para se amedrontar. Deus é terrível. Eita, eu aprendi que Deus pode lançar no inferno. Você vai viver amedrontado. Não. Você vai dizer, Deus é poderoso. Deus tem o poder absoluto. Por isso que a primeira divisão do nosso estudo é esse. A quem nós devemos temer? Ou melhor, perdão, por que nós devemos temer só a Deus? Porque só Deus tem o poder absoluto. Essa é a primeira resposta. Porque só Deus tem o poder absoluto. Então Cristo está dizendo, olha, as pessoas têm mais temor aos homens do que a Deus. As pessoas têm mais medo da reação negativa dos amigos, tem mais medo da reação negativa dos parentes, tem mais medo da reação negativa dos irmãos da igreja, tem medo de ficar sozinho, tem medo de ficar isolado, tem medo de ser chamado de radical, de extremista, de perder sua popularidade, de deixar de ser benquisto, tem medo de perder mais tudo isso do que de temer a Deus, de obedecer a sua palavra. Veja, Cristo aqui não está falando de pessoa medrosa, não. Não, fulano é assim porque ele é medroso. Não. Cristo não está falando aqui de pessoas que têm insegurança ou timidez, porque tem muita gente corajosa. Tem muita gente que tem disposição de enfrentar muita coisa na vida, mas tem medo de perder o emprego, tem medo de perder o prestígio, por causa do nome de Deus. Prefere... Olha, esse emprego aqui você só para conseguir um emprego bom. Bom é bom. Salário bom, rapaz. Vou ter melhor condições de cuidar da minha família. Só tem um detalhe. Qual é o detalhe? Eu vou ter que mentir. Porque esse produto que a gente vende aqui a loja é exclusiva, ele vende um produto aqui, mas a propaganda diz uma coisa, mas na prática ele não faz, não. Mas, né, Deus me deu esse emprego, né? Eu não vou jogar fora. Aí mente. Teme mais o quê? Teme ficar com fome, teme, né, não sustentar a família, mas não teme a Deus. Não está crendo que Deus vai prover um outro emprego aí. Tem gente que tem medo de perder o prestígio. Rapaz, não vou falar isso não. Se a Bíblia diz isso, mas se eu disser um negócio desse, meu amigo, acabou-se. Vou perder, meus amigos. Minha mulher mesmo, meu marido, se eu disser um negócio desse, se eu não lhe disser, é quase separação. Quase separação. Temo mais os homens do que a Deus. Vou perder tudo que eu conquistei até agora. Vou perder. Vai tudo por água abaixo. Eu sei que isso aqui é verdade.
É assim que deve fazer, porque Deus disse que tem que agir dessa maneira. Mas eu vou perder tudo isso. Minha vida pode estar em risco. Posso arriscar minha vida. Irmãos, vou contar uma coisa aqui. Aconteceu lá em Recife. Isso aqui não é conversa, não. Há poucos meses atrás. Um jovem, ele conheceu a verdade da palavra de Deus. E manifestou realmente uma conversão na vida dele. E ele chegou para o pastor e contou assim: pastor, olha, eu compreendo hoje a palavra de Deus, mas tem uma coisa me incomodando. Isso que é? Eu matei uma pessoa há um tempo atrás. Isso foi. Eu sou um foragido. Queria que o senhor soubesse. Disse: agora o que tem que fazer? Aí esse pastor pediu conselho. Eu participei desse momento. Aí a resposta de outros pastores foi o seguinte: procura um advogado para essa pessoa e ele deve se apresentar na justiça. Porque ele deve. Aí ele disse: e eu estou ciente que eu posso morrer. Não era só ser preso. Porque preso ele muito provavelmente ia ser. Disse: não, mas você vai pagar. E o último momento que eu vi, irmãos, foi impressionante. Esse pastor, com um advogado e com esse jovem, tiraram uma selfie na frente da delegacia e entraram. A quem esse jovem temia mais? A Deus. A Deus. Hoje as pessoas não querem arriscar sua reputação, seu nome, seu prestígio. Cristo disse, nós já estudamos lá no capítulo 9 de Lucas: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. As dúvidas, irmãos, e muitas inquietações revelam que as pessoas temem mais os homens do que a Deus. Jesus aqui está dizendo o contrário. E certamente está deixando muita gente chocada. E deixa nos dias de hoje. Certamente tem muita gente tentando dar outra interpretação a esse texto aqui. Porque admitir que Deus é quem tem o poder de matar a pessoa e também lançar no inferno, né? Quantas igrejas dizem isso aí? Tema a Deus, meu filho, porque ele tem o poder tanto não só tirar a sua vida, como lançar você no inferno. Quem tem coragem, pelo menos, de dizer isso no púlpito? A palavra aqui, para o inferno, no original é Geena. Tem várias palavras, né? Tem algumas palavras que designam o inferno na Bíblia, mas uma delas é Geena. Geena é o lugar de punição eterna, onde o fogo não se apaga. Tem Hades também. Hades, Geena. Hades é o lugar que vão ficar todos aqueles que morreram, mas não foram alcançados pela graça. Eles vão para o inferno. Mas é o Hades, não é o destino final. Destino final é o Geena. Estão sofrendo, mas ainda não foram julgados. Então, irmãos, se tememos verdadeiramente a Deus, a quem mais devemos temer? A ninguém. Porque se a coisa mais preciosa para um homem é a morte, Cristo está dizendo que não se preocupe. Você se preocupa com a morte eterna. Então, a quem você deve temer? A quem você deve ouvir? A quem você deve dar ouvidos? Dê ouvidos a Deus, a palavra de Deus.
palavra de Deus está dizendo, arrependa-se. Né? Arrependa-se. É melhor você dar ouvidos à palavra de Deus e se arrepender. Por quê? Porque se você não se arrepender, você vai para o inferno. E quem vai me botar lá? Deus. Ele disse que ia se arrepender, você não se arrependeu? Vai para lá. De novo, lembra da passagem do rico de Lázaro? Abraão deixa aqui pingar aqui um pouquinho de água aqui para me aliviar as dores aqui. Manda que alguém ressuscite aqui dos mortos para ir até meus irmãos pregar para ele que eles vão crer. O que é que Abraão diz? Quem crê, eles têm a lei e os profetas. Ele tem o quê? Os pregadores da palavra de Deus. Se eles não ouvirem os pregadores, nem alguém que ressuscitar dos mortos, eles vão ouvir. Irmão, Jesus Cristo ressuscitou a Lázaro e os homens buscaram matar Lázaro. Dá para ter ideia o que é o nível de incredulidade? Jesus Cristo fez o bem às pessoas e as pessoas procuravam matar Jesus. E mataram. Mas mataram pelo propósito de Deus. O poder, irmãos, por que devemos temer só a Deus? Porque o poder absoluto é de Deus. Sobre não apenas o corpo, sobre não apenas a vida, mas também sobre a alma das pessoas. Deus tem o poder. Esse é o primeiro motivo. Tem o 2, o segundo, para a gente encerrar. Por que você deve temer só a Deus? Por que você deve só ouvir a Deus? Por que você deve considerar somente a palavra de Deus? Por que você não deve dar mais ouvidos a nada nem ninguém? Por que você deve respeitar a Deus acima de todas as coisas? Por que você deve honrar a Deus acima de todas as coisas? Versículo 6 responde. Leia aí, Ramon, por favor. Lucas 12, 6. Por que é que eu devo honrar a Deus? Por que é que eu devo atentar somente para aquilo que a palavra de Deus nos diz? Porque, irmãos, Deus jamais esquece dos seus filhos. Deus jamais esquece. Esse mas pastor, ele está falando aqui de pardal, não está falando não. Olha o versículo 7. Leia aí, Simone, 7. Não tem nem mais. Até o cabelo da sua cabeça está contado. Então, ouça a palavra de Deus, tema a Deus, siga os preceitos, siga as orientações. Primeiro, porque só Deus tem o poder absoluto sobre a tua vida, sobre a tua alma. Segundo, porque Deus não esquece seus filhos. Deus não esquece. Deus tem um cuidado especial para com seus discípulos. Seus discípulos, seus filhos. Deus ama aquele que os ama. O amor de Deus está sobre aqueles que têm Jesus Cristo como seu Salvador. O amor de Deus está sobre esses. Ora, o que é que isso quer dizer aqui com esse versículo? Por que é que o pardal aqui está no meio? Né? Por que é que o pardalzinho está no meio? O que está dizendo aqui, olha? Que Deus não deixa escapar nem mesmo uma criatura que tem pouco valor como os pardais. Tá? Na época de Cristo, 2 pardais aí eram comprados por um asse, que é uma moeda daquela época, né? Um dinheiro, uma medida, um dinheiro. Eu andei dando umas pesquisas, irmãos bíblicos aqui.
Pelo que eu fiz, a pesquisa aqui, seria mais ou menos um asse, seria mais ou menos equivalente a R$ 5,50. Então, 2 pardais você comprava por um asse. Quando você comprava 4 pardais, eram quantos asses? Vitinho, 2 pardais eram um asse. 4 pardais eram quantos asses? Dois pardais você comprava com um asse. 4 pardais você compra com quantos? Com 2 asses. Só que aí, João, quando você comprava 4 pardais, você ganhava 1. Não tem isso? Você não está assim na feira? Na feira vou ali, 1 quilo de macaxeira é 3. 2 quilos é 5. Não é assim? Pronto. Você quer comprar o quê? 2 pardais é um asse. Agora, se você comprar 4, se você comprar 4, eu lhe dou 1. Aí você só paga 2. Em roupa, aqui era do mesmo jeito. Aqui era do mesmo jeito. Tá certo? Então, esse pardal aí que vinha de graça, Jesus está querendo dizer, não vinha um de graça? Você comprava 4, vinha 5. Esse que vinha de graça, Deus não esquecia dele. Para os homens não valia nada, que era de graça, né? É um brinde, né? Você normalmente não dá muito valor, né? Assim, porque um brindezinho, né? Você comprou tanto, dá um brindezinho, muito bem. Para os homens, esse pardal pode ter vindo de graça, mas Deus está considerando esse pardal na sua contabilidade divina. Então, irmãos, se ele considerava, se ele levava em conta um pardal, quanto mais os seus filhos. É isso que Cristo está querendo dizer. No nosso cotidiano, na correria, nas relações comerciais, automáticas, corriqueiras, alguns detalhes nos passam despercebidos, mas não para Deus. Então, é isso que nós queremos mostrar. Se o soberano, se o todo-poderoso, se aquele que tem poder absoluto de matar e mandar para o inferno, de salvar e mandar para o céu, se ele tem como relevante, não deixa passar um simples pardal, quanto mais aquele que foi feito à sua imagem e semelhança. Quanto mais aquele que teve a sua imagem restaurada da queda em função da graça derramada na sua vida. Quanto mais aquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, o sangue que teve um preço incalculável. A verdade, irmãos, é que o cristão genuíno não tem o que temer. O ruim é que a gente é fraco e fica com medo. Mas nós não temos o que temer. Não porque você tem um valor, o Espírito Santo se move. Não é por isso, não. É porque você foi resgatado ou foi pago um alto preço por você e Deus tem um propósito na sua vida. Tá? E Deus vai usar os seus meios providenciais, o seu poder para lhe proteger, para lhe suprir, para lhe guardar, para lhe conduzir, para lhe disciplinar, para lhe apertar, para lhe amadurecer até o momento que ele quiser. Agora eu não vou pegar isso daqui para fazer aquela teologia da... Olha, irmão, tudo agora Deus vai lhe dar. Você é filho do rei. Agora está dizendo que, olha, nada disso. Se fosse assim, crente não morria. Quem mais morre é crente. É. A gente acha bonito, né? Os mártires, né? Aqueles que morreram assim, né? Acha bonito, mas no dia a dia não quer, não. Quer morrer, não. Quer morrer como mártir? Não, quero não. Quero aquela mortezinha tranquilazinha. Eu fazer igual o povo, me permite a brincadeira. Foi dormir e acordou morto.
Negocinho assim, tranquilo. Ó. Se Deus me der, sem dor. Tá com medo da morte, com medo da dor. Cristo padeceu muito, irmãos. Aí a gente quer ser seguidor de Cristo, mas não quer sentir dor, né? Aí Cristo não sofreu? Todo tipo de dor? Sofreu todo tipo de vergonha? Foi. Mas não quero ter vergonha. Quero passar vergonha. Não quero que ninguém fale mal de mim. Quando fala mal do meu nome, eu viro uma fera. Eu viro uma fera. Estão falando mal de mim. Olha, eu vou pegar quem falou mal de mim. Eu vou processar quem está sujando meu nome. O nome de Cristo, irmãos, não valia nada naquela época. E o nome de Paulo? Nem nas igrejas o povo queria receber, não era não? Paulo teve que defender seu apostolado. E a gente... Meu nome está na boca de fulano. É assim. Você deve ficar bravo, irmão, se o nome de Cristo estiver sendo vituperado. Se o evangelho. Mas seu nome. Cuidado para não estar dando mais valor, né? A você. Isso é orgulho, irmãos. Isso é orgulho. Isso é só uma nesguinha de orgulho. Nesguinha, assim, isso é um iceberg. É só uma pontinha lá de fora, mas embaixo está um monte de coisa. Irmãos, as circunstâncias que acontecem nas nossas vidas são definidas por Deus, pelo próprio Deus. Porque existe uma determinação, um objetivo, um propósito nos acontecimentos diários das nossas vidas. Existe. Nada acontece por acaso. E eu estou considerando, inclusive, seus pecados, dos quais você deve pedir perdão, se arrepender. Mas Deus é tão grandioso que até esses ele pega e ele usa para o seu propósito e ele continua sendo santo. Se você achar que eu estou dizendo alguma heresia, é só você ler Romanos capítulo 3. Você vai encontrar isso. É só você olhar. É só você ler a Bíblia. Você vai encontrar isso. Não há azar, irmão. Não há sorte, não há coincidência, não há acaso, não há acidente. Porque os olhos de Deus estão sempre sobre os seus. E ele não se esquece de nenhum só deles. Versículo 7, novamente. Concluindo. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais. Bem mais valeis do que muitos pardais. Então, irmãos, Cristo nos dá esses ensinamentos para nos lembrar que nós devemos lançar fora todo o medo. Agora, é o medo... Que medo é esse? Lembre-se. É o medo de fazer a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus e não tenha medo. Né? De novo, vamos voltar para o contexto aqui. Senão você vai dizer... Estufa o peito, aí Deus disse que não era para eu temer nada. Aí vai para frente. Aí toma lapada, cai. Deus disse que você pode fazer isso. Deus disse para você não temer, viver segundo a palavra. De você não temer como Cristo dizer a verdade. De você falar com escriba, falar com fariseu e dizer a verdade. De você falar com qualquer pessoa e dizer a verdade. De você fazer as escolhas. Não tenha medo de fazer as escolhas que estão conforme a vontade de Deus. Não tema, porque Deus não vai lhe deixar, lhe abandonar. Porque nessas horas a gente teme. Por que teme? Porque, meus irmãos, quando a gente vai fazer a vontade de Deus, aí se levanta tudo quanto é coisa contra. Quantas pessoas estavam ali apoiando Jesus quando ele falou aquilo ali? Estava só era se juntando um negócio para matar Jesus, até que matou. Agora, só matou no tempo certo determinado por Deus, mas se fosse pela vontade. Você lembra que a gente estudou que eles levaram Jesus até um ponto mais alto para jogar Jesus?
Lembra que a gente estudou isso? Jesus fez o quê? Ó? Passou por ele por meio da multidão. Por quê? Não era a hora. Não era a hora, não era daquele jeito, não era o momento dele morrer. Ele ia morrer na cruz, de cruz. Ele não ia morrer sendo jogado lá embaixo. Mas ele ia morrer. Aí você tá com medo de morrer? Tem medo não, que você vai morrer. Como é que você vai morrer? Eu não lembro agora quem foi o cristão que disse isso, mas foi um que ele foi um missionário entre tribos canibais. Acho que foi esse. John Patton, né? Ele disse assim: ora, quando eu morrer, os vermes vão me comer. Né? Verdade, não? Os vermes vão nos consumir. Se entre o verme me consumir e um canibal me consumir, qual a diferença? Para ele, nenhuma. Quem é que ele temia? A Deus. Então, irmãos, nós não devemos temer o quê? Nós não devemos temer os homens. Nós não devemos temer as consequências de servir a Deus. Esse é o foco aqui da questão. O foco é esse. Como eu disse, não é você não temer nada e dizer que é filho de Deus, meter os peitos e sair fazendo tudo quanto aí. Não. Não tema pregar o evangelho. Não tema viver segundo o evangelho. Agora se prepare. Quando você faz isso, você precisa de fé. Porque menino vai aparecer coisa difícil. Menino vai se levantar coisa. Vai aparecer problema. Vai aparecer tanta coisa. O que é que Cristo está dizendo? Não tema. Tema a Deus. Ele tem o poder e ele vai cuidar de você. A lição é essa aqui. Não tema. Agora você tem que exercitar a fé. Onde reside o segredo da felicidade? Na fé. Onde reside o segredo do contentamento? Onde está o remédio para a reclamação, para a murmuração? Na fé. Quem confiou em Deus quando estava no deserto, murmurou? Não. Não murmurou, não. De novo, vamos dar os exemplos dos dois espias, Josué e Caleb. Eles murmuraram quando viram os gigantes? Não. Eles disseram, oxente, eita, do jeito que Deus disse a terra é. Desse mesmo jeito, então essa aí a terra é a nossa. Foi assim que eles disseram, não foi não? Olha, Deus disse por meio de Moisés, a terra mana leite e mel. Aí Moisés, vai lá ver a terra. As homens disseram, rapaz, um cacho de uva precisa de 2 homens para carregar. Essa terra aí. Aí os incrédulos viram o detalhe. Um pequeno detalhe, não, que era gigante, né? Mas para Deus, isso é o quê? Deus disse, não temam os gigantes. Tema a Deus. Então, irmãos, quando a dificuldade bater a porta da nossa casa, devemos dizer, não há por que temer. Deus sabe de tudo e não se esqueceu de mim. Se está acontecendo é porque tem um propósito. E qual é o maior propósito da vida do homem? Qual é o propósito maior da vida do homem? Vamos lembrar agora? Qual é o maior propósito da vida do homem? Glorificar a Deus. Então pronto. Que assim seja nas nossas vidas. Amém. Amém. Vamos orar. Ajuda-nos, ó Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a temer somente a Ti. A Te honrar, ó Deus, e crer nas verdades da Tua palavra. Nas Tuas promessas. Ajuda-nos, ó Deus, a não olhar para as dificuldades. A não olhar para os gigantes.
a não temer o que os homens dizem, o que os homens fazem, ou até mesmo aquilo que eles podem fazer conosco. Nos ajuda, Senhor, a temer somente a Ti, para podermos glorificar o Teu nome. Tu nos conheces e sabes, ó Deus, das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. Acorde-nos, ó Senhor, com graça e misericórdia. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Encerramos então, irmãos, o momento matutino.